Polícia encontra suspeito de atropelar e matar idosa no fim de semana em Lusiânia. E ainda, polícia investiga desaparecimento de aposentada em Lusiânia. Pais de Lusiânia estão na fila em busca de vaga para os filhos. Hoje é dia da consciência negra e a gente te mostra um pouco da história do Quilombo Mesquita. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite. Com a chegada do fim do ano, um problema se repete aqui em Lusiânia. Fila para conseguir vaga em escola. Essa imagem que você vai ver agora foi feita na Escola de Ensino Infantil Maurício Moura, no Jardim Ingá. São cerca de 30 pais que estão acampados. Eles começaram a chegar hoje de madrugada. A matrícula começa só na quinta-feira. Os pais dizem que preferem a escola pela proximidade de casa. Por nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura disse que Lusiânia tem 32 escolas para atender a educação infantil, o que não é suficiente, mas que está sendo feita uma ampliação em uma escola para atender essa demanda. A polícia já fez perícia no carro da aposentada aqui de Lusiânia que desapareceu no fim de semana. O veículo foi encontrado ontem em Novo Gama. Raimunda de Fátima Pereira, de 64 anos, está desaparecida desde domingo de manhã. Essa vizinha disse que durante a madrugada ouviu o barulho do carro. Aí depois eu vi os barulhos de moto, vi o barulho de porta de carro bater, e vi o barulho de portão. E o que chamou ainda mais a atenção dos vizinhos é que a casa de Dona Raimunda amanheceu toda aberta e o carro não estava mais na garagem. Todo aberto, até o final, né? Porque ele é de controle, né? Estava aberto até o final. E a porta aberta um pouquinho. Pensei que ela tinha ido para a missa, mas não foi, né? Câmeras de segurança da rua onde a mulher mora registraram a saída do carro dela. As imagens ainda não foram divulgadas para não atrapalhar as investigações. A família já sabe que eram 3 homens e não tem dúvidas de que a Dona Raimunda foi sequestrada por eles. Não faz sentido, porque a casa ficou aberta, tudo aberto, o cartão de débito dela não estava aqui, a gente só encontrou uma identidade dela e estava sem a televisão e sem o som. A família disse que a última visualização no celular da vítima foi às 6h20 da manhã, cerca de 1 hora depois dos bandidos terem saído aqui da casa dela. Até agora, apenas o veículo foi localizado. Ele foi abandonado horas depois no município de Novo Gama. No carro não tinha nenhum dano, nada foi levado, não depenaram o carro. Não havia sinais de luta, de mancha de sangue, então foi feita a perícia, vamos aguardar o resultado do laudo pericial para saber se foi identificado algum elemento ali que colabore com a investigação. O delegado disse ainda que não descarta nenhuma suspeita, mas trabalha com a hipótese de roubo seguido de sequestro. Veja a seguir, homem que atropelou idosa disse que fugiu porque ficou apavorado. E ainda, mãe e padrasto são indiciados por morte de menino de 2 anos. Agora são 7h19. A gente volta já. A polícia localizou hoje o suspeito de atropelar e matar uma idosa na madrugada de domingo aqui em Lusiânia. O suspeito estava em uma oficina. Segundo a polícia, ele estaria consertando o carro. O motorista de 20 anos foi ouvido e liberado. O suspeito contou à polícia que fugiu porque ficou apavorado depois do atropelamento. Cleonice do Espírito Santo Nascimento, de 63 anos, tinha acabado de sair de uma festa. De acordo com a PM, a idosa estava atravessando na faixa de pedestre quando foi atingida por um carro. O corpo dela foi arremessado por cerca de 20 metros. De acordo com o delegado, ele vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Se condenado, o suspeito pode pegar de 2 a 4 anos de prisão. Um crime bárbaro. A polícia concluiu o inquérito da morte desse menino de 2 anos em Goiânia. Bruno Ferreira morreu no início do mês. A mãe e o padrasto chegaram a levar a criança para uma unidade de saúde, dizendo que ele tinha sofrido um acidente de moto. Mas, na verdade, a polícia descobriu que o caso era bem diferente do que foi contado. Inconformados e insistentes, os vizinhos se revezaram na delegacia de homicídios por mais de 15 dias. Testemunharam os maus tratos à criança. Dona Maria cuidava do Bruno aos fins de semana e não tinha como não ver as agressões. Eu vi a marca no pescoço dele,
na boca e na cabeça. Eu perguntei para ela, falou que ele tinha caído na creche. Onde que eu ia imaginar que a própria mãe faria um trem desse? Bruno Diogo Dias Ferreira foi levado pela mãe e o padrasto à UPA do Jardim Itaipu. E imediatamente o conselho tutelar foi chamado, porque a criança já chegou sem vida na unidade e toda machucada. Eu recebi uma ligação que pessoas falaram que poderia ser espancamento, suspeita de espancamento. O padrasto e a mãe estão presos desde a última terça-feira. Eles se conheceram há 6 meses e há 4 meses estavam morando juntos. Para entender as circunstâncias da morte da criança, a polícia aguardava o laudo do IML. O resultado revelou que a criança de 2 aninhos foi vítima de uma crueldade inacreditável, até mesmo para os investigadores, acostumados a lidar com casos de violência. Nós detectamos que realmente ele sofreu abuso sexual, o pâncreas da criança foi partido ao meio, bem como diversas outras violências e agressões que ele sofreu no crânio. Bruna Ferreira, de 28 anos, chegou a forjar que o menino teria caído de moto para justificar as lesões, mas presa, confessou que o companheiro batia constantemente no bebê. Gedeon Santos, de 24 anos, está desempregado e disse que não queria que a criança atrapalhasse o relacionamento dele com Bruna. Na hora de voltar para a cela, os vizinhos da criança, que pediram tanto pela prisão dos dois, extravasaram a revolta. A mãe do menino disse que sabia que o padrasto batia na criança, mas que tinha ameaçado que largaria dele caso ele agredisse novamente a criança. Já o padrasto disse que estava sob efeito de álcool e confessou todo o crime para a polícia. Na semana passada, nós mostramos o flagrante de um motorista puxando um cavalo que estava amarrado na traseira do carro. As imagens chamaram a atenção e a polícia abriu o inquérito para apurar o caso. O delegado regional disse que já recebeu o vídeo e agora vai analisar as imagens. A Polícia Civil vai apurar, vai identificar e responsabilizar o responsável por esse fato, além das providências administrativas com relação a multas e outras sanções que podem ensejar até mesmo o recolhimento do veículo dele, haja visto que ele estava transportando o cavalo de uma maneira totalmente inapropriada. O vídeo mostra que o cavalo está amarrado no carro da frente. Quando o carro sai, o cavalo se desequilibra com as patas de trás. A telespectadora disse que essa gravação foi na GO 010, no perímetro urbano da cidade. O delegado disse ainda que esse tipo de crime deve ser denunciado para a polícia o quanto antes. É importante que a população saiba que, de fato, isso é um crime. Existe um crime previsto relacionado a maus tratos na lei de crimes ambientais e a população ela faz bem em denunciar, em divulgar as imagens. Intervalo comercial e veja a seguir, presa a quadrilha que, segundo a polícia, roubava carros em Goiás, roubava cargas em Goiás e no Distrito Federal. E no Dia da Consciência Negra, a gente mostra um pouco da história do Quilombo Mesquita. Agora, 7h26, a gente volta já. A Polícia Civil do DF prendeu hoje uma quadrilha apontada como a responsável por 80% dos roubos de carga em Goiás e no DF. Até o momento, 8 pessoas foram presas. Um adolescente também foi apreendido, além de armas, celulares e drogas. Os mandados são de prisões temporárias, mas a quadrilha é peixe grande. Segundo a Polícia Civil, essa quadrilha é responsável por 80% dos roubos de carga que têm acontecido entre Brasília e Anápolis. As investigações começaram há 6 meses e os suspeitos roubavam todo tipo de carga. Segundo o delegado, eles roubavam animais vivos, carnes, bebidas, alimentos. 2 helicópteros e 90 investigadores da Polícia Civil do DF começaram os trabalhos desde hoje cedo. Ao todo, foram expedidos 14 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Anápolis, Goiânia, Goianésia e aqui no DF. A operação é da Delegacia de Roubos e Furtos, junto com a Polícia Civil de Goiás.
Os bandidos tinham um modo específico de agir. Normalmente, 3 ou 4 criminosos abordavam os motoristas em pontos pouco movimentados, subidas íngremes e estradas. Eles levavam o caminhoneiro para o mato e o mantinha refém até que os demais integrantes da quadrilha conseguissem sumir com a carga. Depois disso, abandonavam um caminhão vazio em algum lugar de difícil acesso. Esse tipo de crime tem crescido no DF. A gente mostrou em julho que a Polícia Militar apreendeu um caminhão roubado em Goiás, dentro de um galpão perto da cidade do automóvel. Segundo a polícia, foram encontrados produtos de 6 cargas diferentes. Montanhas e montanhas de produtos roubados. O valor das cargas chegava a 5 milhões de reais. Na operação de hoje, todos os presos foram trazidos aqui para Brasília. Segundo a polícia, entre os alvos da operação há um dono de açougue de Anápolis e Goianésia que compravam gado roubado. Ele abatia os animais e abastecia mercados de pequeno porte em Ceilândia, Samambaia, Gama e Santa Maria. Começa amanhã e vai até sexta-feira um mutirão da Defensoria Pública Estadual. Os atendimentos vão acontecer na Faculdade Unidesc. 10 defensores vão atender casos como negociação de dívida, divórcio, pensão alimentícia e guarda de filhos. Essa é uma oportunidade para resolver esse tipo de pendência de graça. O atendimento é das 9 da manhã às 5 da tarde e é necessário levar os documentos pessoais, comprovante de endereço e comprovante de renda de até 3 salários mínimos. Hoje é o Dia da Consciência Negra e aqui na região, o povoado do Mesquita, em Cidade Ocidental, celebra essa data. O quilombo é um dos mais antigos do estado. O quilombo do Mesquita surgiu ainda quando a região pertencia à Lusiânia. Os primeiros moradores participaram da construção do município. A Igreja do Rosário foi uma obra dos escravos. Eles vieram para trabalhar com a extração de ouro e deixaram uma grande contribuição cultural. Os moradores preservam costumes como a festa do marmelo, que acontece sempre no mês de janeiro. O doce é famoso e produzido de forma artesanal. Além disso, nos terrenos, cada família tem o seu cemitério, uma tradição que surgiu porque eles não tinham como enterrar seus parentes na cidade. No povoado vivem pelo menos 500 famílias descendentes de escravos. São mais de 270 anos de história. E ainda está acontecendo uma festa muito legal lá no Quilombo do Mesquita. Se você quiser, dá para aproveitar. Hoje foi o dia todo de comemoração, o dia todo de festa. Parabéns a todos. O J2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você, um bom começo de semana e até amanhã. Tchau!